Algumas descobertas arqueológicas devem ser vistas para serem acreditadas. Encontrar velhas peças de cerâmica ou túmulos há muito esquecidos é um acontecimento cotidiano para um arqueólogo, mas algumas descobertas são realmente especiais. Estamos discutindo casos que se destacam e capturam a atenção do mundo inteiro, abordando temas que não são de interesse geral, mas são tão incríveis que parecem inacreditáveis, porém são todos reais e possuem histórias fascinantes para contar. Neste vídeo veremos uma coleção dessas histórias incríveis. Tudo o que pensamos saber sobre essa pedra no Peru é baseado em especulação. Achamos que os incas a esculpiram, mas não podemos afirmar isso com 100% de certeza. Também achamos que pode ser uma maquete para um sistema de irrigação, mas também não é possível garantir já que o monólito é coberto com mais de 200 marcações esculpidas, algumas das quais assumem a forma de animais, inclusive da vida marinha. Outras esculturas parecem se assemelhar a templos ou casas, o que levou alguns historiadores a sugerir que poderia ser um modelo em escala da área como era há 500 anos, na época em que a pedra foi esculpida. A teoria da irrigação vem do fato de que as marcações semelhantes a canais são profundas o suficiente para que a água seja despejada através delas, e o fluxo de água resultante poderia ser analisado e os incas poderiam teoricamente ter estudado o fluxo das águas antes de decidir se replicariam os canais no mundo real ao seu redor. Como não há evidências de que os canais correspondentes tenham sido abertos nas terras circundantes, essa teoria nunca foi comprovada. Talvez os incas tenham olhado para a água e pensado que era uma má ideia, ou talvez nossa compreensão da pedra esteja totalmente errada. Enquanto estamos no tópico de estranhas descobertas de rochas, confira essas bizarras estruturas em espiral no Nebraska, Estados Unidos. Elas existem há milhões de anos, mas passaram despercebidos até 1891, quando foram examinados por um geólogo que, mesmo com sua vasta experiência, ele lutou para explicá-los. As espirais foram encontradas cheias de areia e as paredes brancas são feitas de um material desconhecido, e na parte inferior de cada espiral, encontraram pilhas de ossos de roedores. Perplexo com sua descoberta, ele chamou de demonolitos, por causa do apelido que os fazendeiros locais lhes deram de saca-rolhas do diabo. Agora, todos esses anos depois, a teoria mais aceita é que as espirais são tocas criadas por antigos ancestrais de castores modernos, que foram extintos há mais de 20 milhões de anos. As profundas tocas os teriam escondido dos predadores e lhes proporcionaram um lugar seguro e quente para dormir. É uma explicação convincente, mas ainda não passa de uma teoria, mas olhando para eles, é fácil ver por que os fazendeiros locais pensavam que eram obra do diabo. Se você já viu o popular programa de TV de ficção científica Stargate, ou o filme que inspirou a série, pode achar esta próxima descoberta um tanto familiar. Parece muito com o dispositivo usado no programa, mas foi criado há centenas de anos, em Karnataka, na Índia. Ninguém sabe ao certo quem fez essas estranhas impressões na rocha, ou para que as usaram, mas elas foram esquecidas por séculos até serem encontrados por acaso, quando as autoridades decidiram drenar um reservatório local. As esculturas e marcas estavam escondidas sob a água e algumas das inscrições nas rochas ao redor podem explicar o propósito das marcações, mas infelizmente, a água as deteriorou tão severamente que não podem ser decifradas ou compreendidas. O que é óbvio é que as marcas foram feitas usando um tipo de técnica avançada de corte de rocha que deveria ser impossível para as pessoas que viveram vários séculos atrás. Essa é uma visão arqueológica incrível, e que desafia todas as tentativas de explicá-la. Há muita controvérsia em torno da nossa próxima descoberta. Parece tanto com um telefone celular que é impossível imaginá-lo como qualquer outra coisa. No entanto, não pode ser um telefone celular, pois foi feito há mais de 800 anos. A invenção do telefone era um sonho distante naquela época, muito menos a invenção de uma tecnologia que permitisse que os telefones portáteis e sem fios existissem. A desconcertante descoberta foi feita durante a escavação de uma sepultura, na cidade austríaca de Salzburgo, e é semelhante ao estilo de telefone que era popular no início do século XXI, antes do iPhone e das telas sensíveis ao toque se tornarem populares. O objeto é feito de argila, e as letras dos botões lembram muito a escrita cuneiforme, oriunda dos sumérios, que se equipara aos hieróglifos egípcios como uma das línguas mais antigas conhecidas pela humanidade, surgindo aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. Algumas pessoas afirmam que o artefato é uma farsa moderna, mas é mais provável que apenas o entendamos mal, porque estamos olhando para ele através dos nossos olhos modernos. Obviamente, um telefone de barro não seria capaz de fazer chamadas, então nos perguntamos, o que era isso e para que era usado? Contribua com o debate e deixe a sua opinião nos comentários.
Nossos ancestrais eram tão fascinados pelo céu noturno quanto nós somos hoje, mas eles não tinham a vantagem de poderosos telescópios para ajudá-los a observá-lo. Em vez disso, eles usaram um objeto conhecido como a esfera armilar, ou esfera celeste. Este sofisticado objeto é tão antigo, que nem podemos ter certeza de quem o inventou ou quando, mas acredita-se comumente que Anaximandro de Mileto, o grande filósofo grego, surgiu com o projeto há 2500 anos. Mas sabemos com certeza que o astrônomo grego Hiparco o estava usando 300 anos depois. O desenho básico da esfera muda de época para época, e de local para local, mas a forma fundamental é um globo cercado por muitos anéis sobre os quais é mostrado o caminho dos objetos celestes através do céu em diferentes épocas do ano. Alguns desses caminhos previstos são astronomicamente corretos, mas a esfera é falha porque coloca a Terra no centro do universo. Como uma tentativa muito inicial de um mapa estelar abrangente, deve ter sido uma ferramenta de navegação muito útil para os marinheiros. Já cobrimos a ideia de que nossos ancestrais podem ter sido mais avançados do que imaginávamos quando se trata de tecnologia, e aqui está um objeto que prova isso. É um forno de ovos do Antigo Egito, e é mais adequado ao seu propósito do que qualquer coisa que usamos para realizar a mesma tarefa mesmo nos dias de hoje. O design dos fornos pode ser rastreado há mais de 2000 anos e, no entanto, ainda são usados em algumas partes rurais do Egito hoje. O propósito dos fornos é chocar o máximo de ovos simultaneamente, e eles teriam sido usados nos primórdios da indústria avícola. Os egípcios pareciam ter um conhecimento melhor do processo de incubação do que os europeus da época, e usaram esse conhecimento para criar os fornos. Esse conhecimento ainda é cuidadosamente guardado hoje. Um egípcio rural pode alegremente mostrar-lhe seu forno, mas não lhe dirá como construiu. Cada forno tem espaço para até 4.000 ovos, e ainda contém uma sala lateral onde um trabalhador exausto pode descansar depois de colocar todos aqueles ovos dentro das câmaras. Mesmo hoje em dia, ainda não temos um método totalmente preciso para prever terremotos. É um problema com o qual a raça humana luta há milhares de anos, e a primeira tentativa conhecida de construir um detector de terremotos aconteceu na China no ano 132. Este é o sismógrafo projetado por Zhang Yang, e é incrivelmente sofisticado para um produto daquela época. O dispositivo funciona colocando no chão, onde é sensível o suficiente para detectar tremores de longas distâncias. Quando os tremores são detectados, um pêndulo dentro do sismógrafo oscila. Se o balanço se tornar forte o suficiente, ele desalojará uma bola da boca de um dos dragões ornamentados na lateral do dispositivo, que então cairá na boca de um dos sapos igualmente ornamentados. Isso não apenas indica a aproximação do terremoto, mas também dá ao observador uma ideia aproximada da direção em que o terremoto está acontecendo. Não conseguimos decidir se ficamos impressionados com o fato de Zhang Yang estar tão à frente de seu tempo, ou envergonhados por não termos encontrado uma maneira muito melhor de prever terremotos todos esses anos depois. Costuma-se dizer que a vida no Antigo Egito dependia do rio Nilo, e essa é uma afirmação correta a ser feita. Saber quanta água haveria no Nilo era crucial para os agricultores, que precisavam saber quando plantar, que tipo de cultura plantar e quão abundante seria a colheita que poderiam esperar. Para alcançar esse conhecimento, foi criado o Nilômetro do Cairo. Tem a forma de uma enorme coluna octogonal parcialmente submersa em um poço, ao redor da qual foi construída uma escada para que os sacerdotes encarregados de medir o nível da água pudessem subir e descer para fazer medições precisas. Esta versão do Nilômetro foi construída no século IX, mas foi feita para substituir uma mais antiga que existia há pelo menos 5.000 anos. Anteriormente, apenas sacerdotes ou pessoas de confiança dos faraós tinham acesso ao Nilômetro, pois sob o argumento de que saber se estavam chegando tempos de abundância, ou tempos de escassez, era considerado uma informação privilegiada. Os sacerdotes repassavam as previsões aos agricultores. Contudo, eles não revelavam como obtiveram essa informação, talvez para manter uma sensação mística para eles. Quer você acredite ou não em alienígenas, você estará familiarizado com a forma básica que os alienígenas deveriam ter. Seriam pequenas figuras humanoides com olhos enormes e cabeças alongadas. Na verdade, essa imagem clássica de um alienígena se parece exatamente com essas estranhas múmias na região de Paracas, no Peru. Para os teóricos da conspiração e entusiastas de OVNIs, as múmias e seus crânios distintos são evidências de que os alienígenas visitaram a Terra há milhares de anos. As imagens dessas múmias costumam viralizar nas redes sociais, onde é alegado que continham DNA não humano, mas poucas provas são apresentadas.
O que podemos confirmar é que as múmias têm aproximadamente 2000 anos, e que os moradores supersticiosos que viviam em aldeias andinas envolviam as cabeças de seus bebês em cordas, na esperança de que elas ficassem mais finas, tornando-se mais parecidos com os deuses que adoravam. Infelizmente, nem todos os bebês sobreviveram ao processo de modificação corporal, o que pode explicar a existência dessas pequenas múmias. Claro, a grande questão é: por que esses antigos peruanos rurais acreditavam em deuses que se parecem tanto com alienígenas? Quando o arqueólogo israelense Pessabar Adam explorou uma caverna no Mar Morto em 1961, ele esperava encontrar algo importante ou significativo, e ele não ficou desapontado. Naquele dia, ele encontrou o que hoje é conhecido como Tesouro de Nahal Mimar. Uma coleção de mais de 400 objetos que remontam à Idade do Cobre, bem no final da Era Neolítica. O responsável por esconder esse tesouro se deu ao trabalho de embrulhá-lo em palha, acomodá-lo em uma fenda, e então, cobri-lo com uma pedra. E por isso é incrível que o arqueólogo tenha conseguido encontrá-lo. O item mais significativo do conjunto é uma coroa, que é considerada como a mais antiga do mundo, que assume a forma de um anel grosso e pesado, com representações de abutres e portas estranhas como ornamentos. Foi produzida há cerca de 6.000 anos, e não temos ideia de quem era a cabeça que a sustentava. Nada como essa coroa jamais foi encontrado em outro lugar nesta região ou no mundo, mas muitos dos objetos são tão incomuns que não podem ter a sua função identificada. Dada a sua idade e singularidade, não podemos descartar a possibilidade de que estes sejam os únicos artefatos sobreviventes de uma civilização há muito esquecida. A Bíblia cristã atual tem suas bases na versão do Rei James que foi criada no século XVII. Essa versão foi fortemente editada e modificada ao longo dos anos. Contudo, é muito provável que esta antiga Bíblia enegrecida encontrada na Turquia seja uma representação muito mais próxima das intenções dos autores originais, porém aí reside alguma controvérsia. Esta versão da Bíblia com páginas de couro teve seus textos escritos em ouro no idioma aramaico há pelo menos 1.500 anos, mas que pode chegar a ter 2.000 anos de idade, o que remontaria ao tempo de Jesus Cristo. Nesta versão há uma seção conhecida como o Evangelho de Barnabé, que descreve Cristo como um profeta, e não o Filho de Deus, e que ele escapou da crucificação enviando Judas para morrer em seu lugar, além de apontar o apóstolo Paulo como um impostor. Os 4 evangelhos que conhecemos hoje são Mateus, Marcos, Lucas e João, foram escolhidos a dedo pelo Concílio de Niceia, durante o século III, com todos os outros evangelhos que contradiziam aqueles escolhidos para serem descartados. Se esta Bíblia turca é um artefato genuíno, como muitas pessoas acreditam que seja, isso significaria que as crenças cristãs podem ser baseadas em uma distorção da Bíblia, considerando, é claro, esse suposto texto original. Os seguidores da moda podem acreditar que a tendência de calçados decorativos caros é uma invenção bastante recente, mas não é exatamente assim. Temos certeza disso porque em junho de 2020, as botas desta mulher foram descobertas no solo congelado das montanhas na Sibéria. É lindamente produzido, decorado de forma elaborada, mesmo tendo mais de 2.300 anos. Esse excelente estado de conservação ocorreu graças ao que é chamado de permafrost, que é uma camada congelada de solo abaixo da terra que protegeu os sapatos da ação do tempo. Além do fato de que o povo siberiano tinha práticas funerárias muito completas, enterrando seus mortos em grandes cabanas de madeira no fundo de buracos profundos, e então cobriram os telhados das cabanas com camadas de musgo e casca de bétula. Esse processo preservou essa linda bota que é feita de couro envolto em pano vermelho decorado com folha de ouro e cristais de perita, para sobreviver em boas condições por mais de 2 milênios. Curiosamente, não há sinais de que a bota foi usada, ou a sua proprietária não caminhava com frequência, ou foi produzido especificamente para seu enterro. Deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Aproveite e me diga nos comentários qual dessas descobertas mais te impressionou. Depois disso, escolha um dos vídeos que estão aparecendo na tela agora e continue aqui no canal. Obrigado por assistir, e até a próxima!